Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui comigo, Luciana Santana, que é professora doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Alagoas. Ela faz aqui uma análise dos fatos que marcam os 100 dias do governo Bolsonaro, a relação do governo com o Congresso, as discordâncias internas do próprio governo e, claro, a relação com a sociedade, que foi medida recentemente e deu um resultado que surpreendeu a todos. Eu agradeço, professora Luciana Santana, a sua presença mais uma vez aqui conosco e comecemos justamente por essa pesquisa que foi feita pelo Datafolha, que indica a maior impopularidade de um presidente de primeiro mandato desde a entrada do processo de redemocratização do país. E aí eu pergunto, nesse contexto, o que é que se pode avaliar nesse momento? O que contribuiu para esse resultado? Sempre é bom estar aqui com vocês, podendo ter essa interlocução. Então, Gorete, essa pesquisa ontem, a primeira pesquisa depois dos 100 dias de mandato, ela é uma reação do que a gente teve aí ao longo desses 3 meses. Como a gente teve 3 meses bastante confusos, sem um projeto claro apresentado à sociedade, com muitas idas e vindas, muitos recuos, muitos... Era para ter sido mostrado, perdão, interrompê-la, no período da campanha, dos debates, Exatamente, o que veio para agora algo que já poderia ter sido antecipado anteriormente, Então, todas essas divergências internas na gestão, uma falta de coordenação e articulação política, já vem aí por meio dessa primeira reação da sociedade, que eu diria que é muito questionamento, Eu diria, quem coloca como negativo, regular, negativo, considera o governo não muito bom, são pessoas que estão atentas, são pessoas que já estão, de alguma maneira, sentindo diretamente os efeitos, ou estão imersos em um mar de incerteza, que eu acredito que talvez isso até domine mais, porque o que a gente tem hoje, de apresentar de forma concreta, a gente tem uma reforma da Previdência que está sendo conhecida pela população, foi apresentada ao Congresso, mas a população ainda desconhece totalmente, está bastante insegura com o que pode vir a ser aprovado efetivamente. E a gente tem um pacote anticorrupção, que também foi apresentado, mas que também não há perspectiva de ser aprovado agora, até porque existe muito da negociação, está atrelado aí ao que for aprovado da Previdência. E o que a gente pensa em termos, hoje a gente teve aí a queda de mais um ministro. Pois é, tem esse componente. Além disso, tem esse componente, É um governo que não se preparou, fez escolhas para atender um segmento muito fechado da sociedade, que desconhece muito sobre o que é necessário para se governar do Brasil, Muitas inconsistências e incongruências ao relacionar o fato de ter que articular com toma lá da cá ou com corrupção imediatamente, e não é disso que se trata. A política carece de ser negociada, qualquer projeto precisa. Então, a política carece dessa articulação, carece do governo conversar com todos os líderes, com bancadas, de uma forma ampla e restrita até. Exatamente. E isso questão de habilidade política tem que também. ter habilidade, inclusive com a oposição. Sobretudo. Sobretudo, tem que estar aberto ao diálogo, afinal, a maior parte dessas propostas vão atingir todos. Pois bem, e diante dessa situação não muito tranquila para o governo nos 100 dias, o presidente Bolsonaro ainda solta uma de suas pérolas, que foi o fato de dizer que não nasceu para ser presidente, e sim militar. Como a senhora vê uma expressão como essa no meio dessa relação conflituosa entre governo, Congresso, militares, enfim? Eu acho que ele foi bastante sincero, Isso está em correspondência também com o que ele vem mostrando hoje. Desde sempre. E o que ele já vinha apontando já na campanha. E eu acho que uma parcela considerável da população não deu atenção. Quando, por exemplo, ele era questionado sobre temas como economia,
Ele falava, não, eu já tenho ali um economista que vai cuidar dessa parte, né? Isso é como... Exatamente, educação, vou buscar alguém com perfil técnico que possa atender essa demanda, né? Ele não jogou para si em nenhum momento a responsabilidade do ato de governar, né? Que é amplo, né? E não pode ficar restrito a uma base eleitoral, né? Existe uma responsabilidade maior, é governar para a sociedade. E, sobretudo, no governo de coalizão, né? Um presidencialismo de coalizão com o Congresso. Exatamente. E aí a gente tem que olhar para as características do sistema político brasileiro, né? A gente tem um presidencialismo forte, mas esse presidencialismo forte com, né, poder de agenda e vetos, né, uma concentração de poder de agenda e veto, né, bastante forte na figura do presidente, carecem de negociação com o Congresso. E quando a gente olha para o Congresso, qual que é a composição que a gente tem no Congresso? A gente tem 30 partidos políticos. Se eu não negociar, se eu não estiver aberta ao diálogo, né, as chances de fracasso desse governo é muito grande. Não se trata aqui, eu acho, Gorete, é bom a gente sempre ressaltar, não é torcer contra, é fazer um diagnóstico. Da realidade, né? Exatamente. E né, nós temos estudos que mostram, né, e não só restrito à redemocratização, mas desde 46, né, aí os dois períodos democráticos que a gente tem, de 46 a 64 e depois, pós-1985, que mostram como se comportam os partidos, né, no Brasil, né, no âmbito do legislativo, e como se dão as relações entre executivo e legislativo. Então, há comprovações científicas que mostram que é necessário, né, contar com os partidos políticos para que você tenha sucesso da sua agenda, né, na aprovação da sua agenda. E não pode se restringir apenas a uma base, né? Exatamente. Como a senhora falou anteriormente. Aí eu pergunto, quando o presidente Bolsonaro delegou, ele não tomou para si essa responsabilidade da qual a senhora falou, não é, da governança, né? Mas disse, não, é o Paulo Guedes que cuida, é ele quem responde sobre a economia. O fato de o Paulo Guedes ter aquele perfil, não é, que não é de um tratamento fácil, e isso vai ao Congresso. E qual foi a sua avaliação sobre a ida do ministro Paulo Guedes ao Congresso, que resultou, ele saiu com duas pechas, né, diante de uma situação que ele até poderia administrar. Eu estou aqui no Congresso para responder sobre reforma e não para responder a provocações. Mas ele entrou na provocação e, além do mais, não falou praticamente sobre previdência, falou sobre capitalização. Exatamente. O Executivo ele precisa estar aberto, né, às convocações que o Congresso fizer, quantas vezes forem necessárias, né? Porque é uma arena, né, que vai debater, que vai discutir, que vai apreciar, que vai decidir, vai tomar uma decisão política. Então, quanto melhor informados estiverem esses parlamentares, melhores condições eles terão para aprovar uma agenda, né, que está sendo um projeto, uma agenda de governo. Né? Então, a ida, né, ele teve um erro primeiro de não ter ido à primeira convocação, que eu acredito que ele já teve um desgaste, veio na semana seguinte, né, ele tem um perfil extremamente técnico e ele dialoga muito mais com empresários, né, com setores, né, ali que o governo prefere dialogar mais em termos de a quem interessa a reforma da Previdência prioritariamente, né, hoje. Né? Ao capital, não é? Exatamente. Na verdade, a maior parte das decisões, né, tem sido tomadas nesse sentido. Né? E o fato dele, apesar dele ter esse perfil técnico, né, ele poderia estar aberto também a ouvir, que é algo que a sua atividade carece. Ele está num posto político, apesar do perfil técnico, ele é, né, um ator político, como o Moro também é no Ministério da Justiça. Né? A partir do momento que você aceita participar do primeiro escalão do governo, você passa a responder politicamente. Né? É uma atividade política. Então, a falta de
habilidade também nessas negociações, fizeram também com que ocorresse aquela situação ali ao final da sessão, né, que poderia ter levado na esportiva, né? Eu até acho que foi desnecessário, né? Acho que não precisava. Mas não caberia. Não caberia. Mas ele é vulnerável, não é? Mas ele está exposto a, né? Ele tem que estar preparado para tudo, para o embate. Mas desde a chegada dele à sala, já se percebia uma animosidade do governo, não é? Personificado pelo ministro, e todos os deputados parlamentares que se inscreveram garantiram logo a inscrição da oposição. Então, já era um indicativo de que ele teria que trabalhar essa questão política. E aí eu digo, logo no início ele provocou os parlamentares, questionando o fato de a casa não ter modificado anteriormente para que os militares também pudessem. Por que não fizeram isso? Vocês têm medo? Eu acredito que, pela posição que ele ocupa, esse questionamento seria também desnecessário, até porque ele está ali no novo governo, né? Se não aprovou anteriormente, as justificativas são outras, era um outro governo. Responsabilidade de outro governo. Exatamente, era um outro contexto, eram outros parlamentares, né? Até porque a gente teve uma alta renovação. Né? A mais alta de toda a redemocratização. Então, assim, foi desnecessário, né? Perdeu um tempo que ele poderia estar esclarecendo os parlamentares sobre efetivamente os impactos da Previdência, né, na vida, né, do cidadão, que é isso de fato que conta, né? Eu quero saber qual que é o impacto, né, na minha vida daqui a 30, 25, 30, 40 anos. Eu quero saber se efetivamente eu vou poder contar com uma aposentadoria, né, seja por meio da capitalização ou não, se esse investimento, que já esse modelo, não é? Se esse modelo a ser adotado, se ele realmente vai ter o retorno. Mas, em tese, a Seguridade Social hoje garante o pagamento das futuras aposentadorias, não é? Porque todos nós contribuímos, não é? E em diversas frentes de contribuição, de tributos. Na capitalização não existe essa condição. É individual. É individual. E o Brasil tem perfil para garantir a capitalização que vai também garantir, por tabela, uma aposentadoria aos moldes do que hoje é paga no Brasil? Isso, como diz, o próprio sistema de capitalização, quem já, né, fez esse tipo de jogada de mercado, né, sabe muito bem que é uma coisa muito incerta. Pode ter como pode não ter. Não há como você prever o que vai acontecer daqui a 30, 40 anos. Eu não sei qual é o modelo de Estado, eu não sei quais são... Exatamente, eu não sei quais são as condições econômicas que vão estar operando naquele momento. Né? Então, não... Ficar o sabor, né? Exatamente. Do momento. É muita incerteza. Então, eu acredito, pelas características de Estado brasileiro, né, desde o início da República ali, em 1889, né, a forma de apropriação do Estado, a relação entre os agentes econômicos e os agentes públicos, né, a relação entre governo, os governos e o Estado enquanto, né, realmente, né, o ordenamento jurídico, né, do país, né, eu acredito que falta cultura política e falta também uma adesão maior a esses tipos de escolhas que podem ser feitas, que são extremamente liberais, diferentes da forma como as pessoas e a sociedade olham para o Estado e vê um Estado muito mais paternalista, que ainda tem que prover, né, os serviços básicos. Mas no mundo inteiro é assim. No mundo, inclusive nas economias de países desenvolvidos. O que é básico para a população está garantido, né? Exatamente. A diferença é que a gente paga o imposto e não necessariamente vê o retorno daquilo, né? Tanto que a gente, quando a gente vai questiona, ver, a gente questiona, inclusive, a qualidade. Quando a gente compara estados, né, países desenvolvidos e a qualidade dos serviços, né, a gente vê que o Brasil precisa ainda, né, dar esse retorno e não dá.
né? No caso da Previdência, é a mesma coisa. A gente não tem garantia que esse Estado que não me dá a garantia de serviços públicos, que ele vai retornar para mim, né? Um aporte, né? Um aporte financeiro, né? Que eu estou ali investindo mensalmente, né? Então... Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente, está tudo bem, estou feliz. Eu amo usar o óculos. De volta para o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana, professora doutora em Ciência Política, e nos faz aqui uma avaliação sobre o momento que vive o país com uma demissão já anunciada, né, e voltada atrás, que se confirmou esta semana, a demissão do ministro da Educação. Como a senhora avalia o desfecho desse episódio? Porque desde a instalação do governo, que o Ministério da Educação vive de tropeços, não é? de demissões, se não me engano, umas 17 pessoas técnicas de carreira lá pediram, né, demissão. Enfim, como avaliar esse momento? Então, desde quando o governo ele foi, né, apresentado, antes mesmo de tomar posse, né, já surgiram vários questionamentos em relação ali a algumas figuras escolhidas aí para estar em alguns postos que são muito importantes, estratégicos, enquanto, né, políticas públicas que são necessárias de andar para frente no Brasil, de ter investimento, né? E no caso da educação, isso ficou muito nítido, um embate do governo. Primeiro, eu quero atender aquela minha base eleitoral que acredita ou que pôs na cabeça que... Pelas redes sociais. Exatamente, pelas redes sociais, de que existe uma ameaça comunista, né, que existe um marxismo cultural imperando aí... Uma guerra ideológica, né? Exatamente, nas escolas. Né? Então, assim, isso é aquela coisa, né? Uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade. Fomentada. Exatamente. Né? Então, passaram a acreditar, então, vamos colocar ali um ministro que tem um perfil para combater, né, esse mal, né, que, enfim, eu particularmente trabalho com formação de professores na universidade, desconheço. Né, que se isso ocorresse de fato, eu falo que já era para existir realmente uma revolução no Brasil e isso de fato não acontece. Nós temos uma sociedade extremamente conservadora, né? Tanto à esquerda quanto à direita, que diga-se de passagem, né? Há pouco liberalismo, flexibilização, flexibilidade exatamente, cultural, né? Exatamente. Então, essas idas, caídas, idas e recuos, né? Tem a ver com quem efetivamente manda nessa pasta. Né? Isso é claro, isso não é uma invenção minha, né? A influência que, por exemplo, né, Olavo de Carvalho tem sobre essa pasta. Com qual legitimidade, eu pergunto? Com qual autoridade científica acadêmica? É como se estivesse loteando a partir... Exatamente. Eu não estou aqui para difamar ou para falar ninguém, mas para questionar, né? É uma pasta estratégica. O que eu preciso é investir em políticas públicas. Permanentes, né? Permanentes. Políticas de Estado.
Exata, política de Estado, e nem de governo, de Estado, que possam combater o quê? As taxas ainda de analfabetismo que permanecem numa parcela considerável da população, políticas públicas, né, de inserção, né, de crianças e adolescentes que não conseguem sequer ter acesso à escola, daqueles que estão nas escolas e que não têm uma merenda, né, de valorizar o professor. Este seria o foco da discussão. Deveria não é? ser. E não brigas internas Exatamente. entre forças armadas, entre segmentos de apoio ao então candidato à presidência da República. Exatamente. Eu acho que houve uma audiência, né, que teve com o ministro Vélez, houveram os questionamentos ali, vários, né? Claro que o da Tabata acabou chamando muito a atenção e que eu acho que foi extremamente pertinente. E jovem, né? Ela é super jovem, minha colega cientista política também, né, que tem uma trajetória muito particular, né? Vem de uma origem humilde, mas que conseguiu ter uma ascensão social por meio dos estudos, diga-se de passagem. Pelo mérito do conhecimento. Pelo mérito do conhecimento, né? E que ela fez questionamentos claros. Se você está no cargo de ministro, você precisa me dizer quais são os seus projetos. Se existem projetos, como eles vão ser, né, implementados? Né? Quais são os objetivos? Quais são as metas? O que você pretende atingir, né, com essa meta? Né? Em quanto tempo? Mas a ideia que passa é que não há via e nem há projeto. Eu me questiono desde a campanha, né? Enfim, já temos o resultado, eu não estou questionando. Indicativo do exatamente, eu não estou questionando o resultado eleitoral de forma alguma. Até porque é democrático respeitar o resultado das urnas. Sou extremamente democrata nesse sentido, né? Mas a gente precisa apontar também problemas sérios, né, no processo eleitoral. Quando a senhora vê hoje nas redes sociais, por que essa reação existe? Como a gente pode explicar no entendimento da sociedade quando se é contra a uma medida, a uma atitude, por exemplo, como essa, durante a visita do presidente Bolsonaro a Israel, de instalar um escritório em Jerusalém, desconsiderando a embaixada de Tel Aviv, e aí provocando um grupo terrorista do Hamas. Então, quando isso acontece, o mundo árabe que compra, que está na linha de frente das commodities aqui do Brasil, isso atinge o agronegócio, que foi quem deu um dos segmentos que deu a sustentação eleitoral ao presidente. E, de repente, o filho também pede que o Hamas se exploda. Como administrar essas situações? Olha, Gorete, um político do porte do presidente eleito, que está aí há mais de 30 anos de vida política, né, que tem uma experiência na Câmara dos Deputados, né, que vem de uma corporação forte que tem, mesmo que indiretamente, um peso político importante para o país. Era de se esperar um refinamento melhor, né? E a gente não teve oportunidade de fazer, ou pelo menos colocar na parede, como a gente faz durante os processos eleitorais, né? Aqueles candidatos para a gente extrair, para realmente buscar entender qual é o objetivo dele ali, por que ele quer ser presidente, quais são as frentes que vão ser, né, realmente, né, vão ter algum tipo de investimento. Então, a gente passou uma campanha inteira brigando nas redes sociais. Brigando nas redes sociais, sem discutir projetos para o país. Né? É como se fosse o azul e o encarnado, né? Exatamente. E desde 2003, a gente vive num clima de acirramento político muito desgastante no Brasil. Né? E que eu me recuso a falar que é culpa de lado A ou lado B. Isso, para mim, é o que cria muito mais problemas. Mas hoje, com o governo já instalado, ainda permanece essa cultura ou uma contracultura nas redes sociais de que as pessoas, ao fazerem qualquer observação sobre um desastre como esse que eu acabo de relatar, né, aqui, sobre
atitudes que vão ser apagadas no Twitter, logo depois que viu que fez errado, né? Uma atitude inconveniente, uma atitude que pode mudar a relação econômica do país, Claro. né? Que pode bater lá na balança comercial negativamente para o país. E aí, quando você faz uma observação crítica sobre um assunto dessa natureza, algumas pessoas ainda dizem assim, não, mas você não é melhor, está pior do que há 16 anos, alguma coisa, ou a rotular as pessoas que questionam de petistas, Claro. quando não existem vários partidos no país e várias Claro. tendências, e as pessoas no campo democrático, elas têm que aceitar a opinião divergente. Exatamente. Exatamente, né? E num presidencialismo de coalizão, né, o presidente, como eu disse, pelo menos até a gestão anterior, né, convencionou-se que o presidente, apesar de ser lá do MDB ou do PT ou do PSDB, ele tinha ali junto dele, né, vários outros partidos políticos que governavam junto, né? Então, né, não dá para você falar assim que é uma gestão de um partido só, não é, né? Então, responsabilizar, mas foi a corrupção. Tá, mas isso é muito inócuo, porque aí a gente tem, se for o problema da corrupção, a gente tem desde o Império. E muito. O grande problema é que no Brasil a gente tem um curto espaço de tempo que a gente tem democracias operando de fato. Como eu disse, de 46 a 64 foi a primeira experiência democrática de fato do Brasil e depois disso só depois de 85. Então a gente tem uma cultura política democrática, né, muito curta. Isso faz com que as pessoas às vezes se percam muito e de forma imediata queiram culpar aquilo que está ali mais próximo, né? E não é. Né? Existe um novo contexto, eu preciso pensar dentro desse contexto o que precisa ser feito, né? O PT já deixou de ser governo em 2016. O presidente Lula está preso. O ex-presidente Lula está preso e está respondendo a vários processos. Não é um só, não, há vários. Exatamente. E não só ele, né? Vários lideranças partidárias, são vários partidos políticos e empresários também. Né? Então, vamos parar com isso e vamos começar. E agora? Né? Por que esse governo está tão inoperante? Isso é a pergunta que a gente precisa fazer. Né? Não era um perfil mais técnico que seria o que iria dominar, né, o perfil desse governo? Tá bom, tá cheio de técnicos. O que esses técnicos estão fazendo? Né? Então, até hoje a gente não tem respostas efetivas para isso. Né? E como eu disse que o presidente ele foi muito sincero quando disse que não nasceu para ser presidente, né? Tá muito claro, porque ele não consegue colocar limites, né, nos seus filhos. Nem na família, né? Nem na sua própria família, que interfere e que não tem noção e nem maturidade para pensar os impactos de determinada poste ali. Né? Por mais que seja no Twitter, que esteja dialogando com a base, né, sua base eleitoral de fato, tem um reflexo, né, uma dimensão muito expressiva. Né? Então, existem atribuições do cargo, existem delimitações. Né? Quem são os atores políticos que podem responder? Nenhum dos filhos é ministro. Inclusive, um dos que mais intervém é vereador. Pois é, não tem nenhum filho ministro, mas o ministro das Relações Exteriores deixou de acompanhar o presidente para o filho do presidente acompanhá-lo, não é? Em uma das viagens. Né? Lá nos Estados Unidos, na verdade, o chanceler ele estava presente na comitiva, só que ele foi preterido em relação ao filho, que é algo ali que se associa muito ao Trump também, o comportamento do Trump, né, que já fez isso com a filha dele. Então, era uma forma ali, né? Agora, desmereceu, né, uma figura importante, pelo menos que ocupa um cargo importante do governo, né? E falta responsabilidade política nesse governo em termos de, gente, o impacto de todas as ações e omissões. Não basta você dizer, pedir desculpa pelas caneladas. Não, eu preciso efetivamente ter responsabilidade, né, com relação ao cargo que eu ocupo.
com relação a isso, eu não sou tão otimista que isso vá mudar muito, né? E aí vai depender muito da força, efetivamente, que, né, a área econômica vai ter, porque apesar do perfil técnico, o perfil muito, assim, fechado do Paulo Guedes, ele tem uma equipe muito boa. Quando você vê uma equipe muito boa, só que ele precisa também, não adianta ter uma equipe boa se ela não sabe dialogar. Quem vai tomar decisões políticas, né, é um conjunto ali de deputados e senadores, né, que são políticos, que precisam negociar, que têm as suas bases eleitorais. Cobrando posturas. Que, né, sofrem pressão da sociedade, dos diferentes segmentos, né? E esses deputados, eles precisam sim responder, né, à sociedade, são nossos principais interlocutores dentro do poder público, né? Então, não dá para a gente deixar isso em segundo plano, né? Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já retomaremos essa discussão sobre a conjuntura política e econômica nacional, com reflexos, claro, para estados, né? E Alagoas não foge a essa realidade. Até já. As melhores férias do mundo são aqui. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora em Ciência Política, Luciana Santana. E o nosso assunto, claro, é a conjuntura política e econômica nacional. Reflexos para Alagoas, vamos saber agora. Mas antes, eu gostaria de tocar numa questão que chamou muita atenção em todo meio, né, que discute conjuntura política, é o fato de as entidades como a OAB, CNBB, OAB, a União Nacional dos Estudantes, CNI, entre outras, terem ido ao Supremo Tribunal Federal para não defender qualquer proposta, mas a própria instituição Supremo Tribunal Federal. Em que contexto o Supremo tem de ser defendido pela sociedade? Como a senhora entende? Minha opinião com relação àquela cerimônia, né, que aconteceu ali, eu achei extremamente desnecessária, né? Eu acho que a instituição, né, vem passando aí, claro, por várias pressões, né, que tem a ver muito pelo esse clima de polarização política, essa judicialização muito intensa da política, órgãos de controle que às vezes sobrepõem um pouco as suas ações e entram em atribuições do próprio judiciário, né? Mas eu acho que a resposta que a instituição, até porque é uma instituição, né, que está ali constitucionalmente já resguardada, né, está na Constituição, as atribuições dos ministros. Porque em situações naturais, a Suprema Corte não precisa ser defendida, ela é quem defende e dá as garantias constitucionais. Exatamente. Na Constituição, exatamente, são essas atribuições já estão previstas constitucionalmente. Né? Qual que é o papel dos ministros, qual o papel da instituição, quando ela deve ser chamada, né, a se posicionar nos diferentes temas, né, quando ela é chamada a garantir respeito às normas legais. Então, eu acredito que foi desnecessário. Eu acho que o STF tem uma pauta imensa aí pela frente, né? Eu acho que o que o STF precisa é se envolver menos, né, em temas que são polêmicos e que são de responsabilidade
do Legislativo e do próprio Executivo e fazer a sua parte, né? Menos holofotes. Menos holofotes, ações midiáticas, digamos assim. Mais ações de fato. Né? A gente precisa... Por exemplo, ações de fato, uma questão polêmica que está aí colocada e já se chamou a atenção do presidente Dias Toffoli de ter recuado da tarefa de colocar em votação a prisão em segunda instância, até que todo o processo esteja transitado e julgado. Como a senhora avalia? Eu avalio como um erro, né? Por exemplo, essa decisão não ter sido tomada, né? Existe uma agenda, né? Existe uma pauta. Esse recuo mostra claramente que o STF está sofrendo pressões externas, pressões políticas externas, né? E cabe ao STF garantir as normas constitucionais, independente de quem sejam os atores que possam vir a ser prejudicados ou beneficiados com aquela interpretação, né? Então, eu acredito que essa pauta vai voltar, mas numa outra conjuntura, quando a gente tiver outros atores aí a serem interferidos ou não, né? Eu acho que a gente precisa também estar atento a essas tomadas de decisões e isso também deixa muito claro esse nível de politização do STF. Pois é. A situação, já que estamos falando em politização, a situação do Nordeste nessa conjuntura político-econômica, né, pós-eleição. Já há dados que indicam que a região ela cresceu metade, não é, da média do país em relação ao Produto Interno Bruto. A região Nordeste não disse sim ao atual governo. E o que pode ser feito pelas lideranças políticas, aí eu chamo a atenção dos governadores da região, não é, para que não se configure uma retaliação à região. Qualquer tipo de movimento no sentido de não considerar o Nordeste, né, nas decisões políticas, na elaboração de políticas públicas, na liberação de recursos, é um tiro no pé, né, por parte de qualquer governo, né, esse ou outro que vier pela frente, né. Quando a gente pega o peso político do Nordeste hoje, a gente tem praticamente quase um terço do Congresso é o Nordeste. São 27 senadores, né, quase 30% dos deputados federais, né. É uma das regiões que mais ganhou, né, visibilidade nos últimos anos, que tem que hoje ganhou uma autonomia tão grande que permite, por exemplo, que os 9 governadores consigam ter, né, um discurso comum e consigam criar um consórcio, né, para pensar a região, pensar estratégias políticas e econômicas que possam realmente favorecer a região, né? Então, isso não é pouco, né? Isso não é pouco. E apesar de não ter dado a eleição, né, não ter votado majoritariamente no presidente eleito, é uma região que precisa ser considerada, né, em todas as decisões políticas. Pois bem, chamei a atenção sobre este assunto porque, em nível de Sul e Sudeste, foi criado recentemente o CONSUD, né, por meio capitaneado pelo governador de Minas Gerais, que está levando a Brasília, dia 16 deste mês, não é, uma representação imensa de agricultores rurais, não é, da agricultura familiar, como também grandes produtores que exportam, não é, que são responsáveis pela balança comercial. Pois bem, e eles estão levando o quê? O apoio às reformas trabalhista, a reforma da Previdência, a tributária, como também o pacote anticorrupção, mas estão levando também uma carta de reivindicações. Aí eu pergunto, o que faz um segmento que apoiou integralmente, praticamente, a candidatura do presidente eleito, né, hoje ter que se reportar com uma carta de reivindicações? Justamente a falta de um projeto. Não existe perspectiva, então eu preciso começar a cobrar, né? Até então você tinha uma conjuntura que era vou mudar, vou chegar e vou acabar com tudo aquilo de ruim que existia antes.
100 dias de governo se passaram e a gente não tem medidas concretas. O governo não conseguiu aprovar nenhum projeto esse ano, ainda no âmbito do Congresso. Nenhum, né? Então, tem aí os decretos que foram editados, né, principalmente no mês de janeiro, e que ainda estão indo para votação. Né? Todos eles precisam passar, porque se não forem votados depois de 120 dias, eles perdem a eficácia. Exatamente, perdem o efeito. Então, o fato desses governadores, né, estarem sinalizando para o presidente isso, já mostra que existe um descontentamento também, né, e uma falta de retorno por parte do executivo aí, da articulação. Exatamente, o governo eleito não está ainda, né, apresentando nenhum ponto que eu diria ser alguma perspectiva favorável aí, né, aos diferentes segmentos, né? Não é só um segmento que está insatisfeito, são vários segmentos da sociedade. Bem, sobre a política externa, da qual eu já pensei no bloco anterior, mas o que é recomendável do ponto de vista da ciência política, a prática de uma política externa de um país como o Brasil, que tem a diversidade não só do que produz, mas também a diversidade do conhecimento. Então, Gorete, nos governos do Fernando Henrique, do Lula principalmente, né, o Brasil ele ganhou uma visibilidade internacional imensa. Né? Eu falo os dois porque, inclusive, são partidos que polarizaram as disputas políticas aí por, né, muitas eleições, desde 94, né, para mostrar que não é algo, não é uma partidário. Não é partidário. Né? Então, o Brasil ganhou uma visibilidade, um respeito internacional muito grande, né, na comunidade internacional. E chega um novo governo e começa a mexer em todos aqueles acordos que já foram, né, que foram feitos até então. Então, assim, essa carga ideológica trazida pelo esse ministro pode prejudicar muito, né, os resultados das negociações internacionais com o Brasil. Mas seria um tiro no pé, né? É um tiro no pé, mas o próprio governo ele precisa apresentar efetivamente qual é a sua linha, né, técnica, porque é um perfil, né, extremamente técnico. E mesmo muita gente fala assim, mas o Celso Amorim tinha esse... Mas, apesar de ser filiado a um partido político, né, não desconsiderou, né, países que eram estratégicos, né, que tinham uma boa relação, né, com o Brasil ou que, né, tinham um retorno econômico importante. Então, há uma diferença. Combater a essa errática e a estabanada forma de se colocar, né, não começaria, por exemplo, professora, por colocar o nível da fala no local adequado? Por exemplo, as redes sociais, né, continuam sendo a via de comunicação. Ela não exige muita coisa, aprofundamento em nada. Ela não tem essa chancela, digamos assim, de um governo para se comunicar com a população, né? As redes sociais são muito importantes, podem ser usadas, devem ser utilizadas, mas não como veículo de informação oficial de governo. Né? Isso, né? Existem canais institucionais próprios para que isso aconteça. Falar em rede nacional. Falar em rede nacional. Você não divulga, como aconteceu hoje, um novo ministro pelo Twitter. Pois é. Parece que a gente não saiu da campanha. Exatamente. Né? E o mundo está olhando para a gente. Não necessariamente para um Twitter. Né? Então, olha necessariamente para o Twitter quando ele é utilizado para mostrar cenas como foi durante o carnaval e que teve aquele desdobramento. Exatamente, né? Mas não são os canais. Então, os chefes de Estado, eles precisam reportar os canais institucionais que estão disponíveis. Né? Usa as redes sociais para depois ver as reações, né? Mas as ferramentas
institucionais precisam ser utilizados adequadamente. O governo precisa saber quais são as suas atribuições e os limites que o cargo permite, seja do presidente, seja do ministro, seja dos assessores, dos porta-voz, né? Então, isso precisa ficar mais claro. Então, se melhorar um pouco isso, a gente já pode esperar uma melhora no governo, uma avaliação, de repente, até mais positiva. Apesar de eu ser um pouco pessimista com relação a qualquer mudança nesse sentido. A senhora acredita que o ministro Paulo Guedes, uma última pergunta, pode, no decorrer desse processo, não compor mais o governo? Pela forma, Pode. Né? Pode, eu acho que ele já deixou claro em uma dessas audiências que ele teve no Senado, ele falou, eu tenho meu trabalho, eu não dependo do cargo. Se vocês não querem o que eu estou oferecendo, que é uma reforma, né, eu vou caçar meu rumo. Eu acredito que sim, ele é passível ou de ser demitido ou de pedir demissão. Todos os ministros estão passíveis a isso. Obrigada mais uma vez, professora Luciana Santana, por essas considerações, uma avaliação, digamos assim, dentro da lógica que se apresenta a conjuntura política nacional. Obrigada. Espero ter ajudado. Obrigada a você também que nos assiste. Até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.